Momento crítico pede por um protagonista e o Memphis apareceu. Agora, tem que ser dito também, tá? A atuação dele contra o Atlético Paranaense vai muito além do golaço. É notável que a pausa foi fundamental pro envolvimento dele no plano de jogo. Esse lance aqui, por exemplo, acontece no primeiro minuto da partida. Se liga que depois de procurar o Memphis, o Bidon tenta arrastar a marcação do único adversário que tá na meia-lua. Enquanto isso, todos os outros jogadores do Corinthians atacam a grande área, com o intuito de afundar a defesa e gerar um espaço pro Memphis Depay, que obviamente tem como uma das suas características o chute de média e longa distância. Aqui ele não pegou muito bem, mas nem 3 minutos depois deu pra ver que esse repertório foi sim muito bem ensaiado durante a data FIFA, quando o Yuri Alberto se apresenta como opção pro escanteio curto do Rodrigo Garro. Repara que, enfrentando uma defesa que marca por zona, com praticamente todos os jogadores na pequena área, a ideia é fazer a bola chegar na entrada da área pro Mateuzinho finalizar. Se liga quanto espaço ele tem. Aliás, ele só tem tanto terreno porque o André Ramalho foi perfeito fazendo bloqueio no Canóbio, o jogador que era o responsável por dar o combate. Desculpa, isso aí não é falta em lugar nenhum do mundo. O Mateuzinho acertou uma finalização bizarra de linda, mas importante falar também sobre o posicionamento do Memphis por trás dos zagueiros para conseguir aproveitar um eventual rebote. Mas lógico que isso é só uma palhinha do que ele te oferece. Em vários momentos a gente viu uma marcação do Atlético encaixada, desde a saída de bola, e o Memphis foi o desafogo, o cara que deu fluidez pro time. Característica bem interessante que eu notei é como ele sempre que tá fazendo pivô, estica o braço contrário do pé que tem o domínio da bola, assim ele dificulta a ação do marcador. Eficiência máxima para sair da referência, limpar entre aspas essa saída de bola e empurrar, lógico, mesmo com a demora do André Ramalho para acelerar o adversário lá pro seu campo de defesa. Esse outro exemplo é muito interessante. O Atlético tá marcando num bloco médio. Agora, se liga como o Memphis sai da referência e do espaço entre as linhas de defesa e meio campo para vir buscar atrás dos atacantes do Furacão. Nota como os dois passes dele são de primeira. O primeiro de perna esquerda, o segundo de direita. Essa é a fluidez que eu falo, fundamental para aglomerar os jogadores do Atlético de um lado e possibilitar que o Corinthians procure o outro corredor. Quando a bola chega no Romero, olha como todos os adversários estão correndo na subida, e por mais que aqui não gere uma jogada de perigo, repara como o bloco médio já virou um bloco baixo. Agora, quando o Garro baixou para ajudar a superar essa pressão e o Memphis dividiu a referência com o Yuri, a gente foi brindado com a criatividade e também, é claro, o recurso em espaço curto. Aqui, além do drible, ele esconde a intenção do passe antes de achar o Bidu. Sem dúvida, a bola era na profundidade pro Yuri Alberto. Mesmo assim, o Memphis se apresenta, gesticula, pede, mas a bola vem forte demais. Ele até que se vira bem, mas esse atraso foi chave para a recomposição do Atlético. A amostragem, obviamente, é bem pequenininha. Afinal, o Memphis só tem 238 minutos pelo Corinthians. Agora, os números mostram o quão influente ele é quando tá em campo, mas mesmo assim, tem uma coisa que essas estatísticas aí simplesmente não te contam. E para começar a entender o porquê eu falo isso, bora entrar no detalhe sobre os duelos entre o Memphis Depay e os zagueiros do Atlético, principalmente o Thiago Heleno, que foi absolutamente dominado por ele. Mesma coisa nesse outro lance que aconteceu no segundo tempo. Ele recebe o lateral, segura o Thiago Heleno e acha o Rodrigo Garro. Aliás, quando rola essa aproximação entre os dois, sempre sai coisa boa. Muito provavelmente a jogada não daria em nada, mas olha como a qualidade faz diferença. O recurso que ele tem para colocar entre as pernas e conseguir uma falta no campo de ataque. Guarda isso aí, presta atenção no que aconteceu quando o Corinthians teve tempo e espaço para construir. A gente cansou de ver esse tipo de movimentação do Memphis, arrastando um dos marcadores e gerando um espaço na linha de defesa atleticana. Se liga no lance do gol como ele sai da área, se apresenta como opção, atrai e tá ali o buraco na linha de 5 do Atlético. O Memphis trabalha curtinho e com a marcação do Thiago Heleno segue encaixada nele, é o Garro quem se projeta para explorar o espaço. O passe do Bidu é na medida, mas quero chamar a atenção para como o camisa 10 do Corinthians quebra o pescoço e enxerga o Yuri Alberto atacando as costas do outro zagueiro, que sai para fazer a cobertura, mas consegue se recuperar, porque o Yuri teve dificuldade para matar e finalizar, mas mesmo assim o gol acaba saindo nesse escanteio. Ainda que participações como essa aí sejam indiretas, elas fazem muita diferença, e chegou a hora de você fazer a diferença. Você que chegou até aqui, mas ainda não deixou o like nem se inscreveu no nosso canal. Dito isso, outro ponto bastante interessante que está representado nesse
desse mapa de movimentação do Memphis é a versatilidade que ele te oferece. Um cara capaz de jogar em todas no ataque, principalmente caindo pelo lado esquerdo, mas contra o Atlético ele teve ótimos momentos na direita. Você quer ver, né? Então se liga só nesse acelero de passe que o Memphis Depay recebe, relembrando seus tempos áureos de ponta. Lógico que ele não tem a mesma velocidade e explosão de antes, então coloca pra jogo a força e vence um duelo muito físico. A movimentação do Yuri Alberto é interessante, o passe é ótimo, mas o centroavante do Corinthians não pegou em cheio na bola. Vamos para um outro lance dele se deslocando pro lado direito, saindo da referência e se apresentando como opção pro Rodrigo Garro. Ele recebe de costas e para quem viu o vídeo que eu fiz quando ele chegou, sabe que essa é uma característica muito presente no jogo dele. Essa imprevisibilidade que faz com que o Memphis possa sair tanto para a direita quanto pro lado esquerdo. Repara como ele vai e volta, atrai a marcação de outros dois jogadores e consegue o espaço suficiente para soltar o Garro. Logo em seguida, se projeta para explorar o espaço entre lateral e zagueiro, buscando a linha de fundo. Com a defesa do Atlético muito bem postada, ele se vê obrigado a tentar um drible a mais e acaba perdendo a posse. Mesmo assim, essa é mais uma jogada de perigo, praticamente criada toda por ele. Agora, eu também não vou mentir, a entrega sem bola não é algo que a gente vê com frequência, mas quem sabe isso não muda um pouco. Afinal, a origem da falta começa numa descida em que o Yuri Alberto procura o Memphis mais por dentro, mas a bola resvala no adversário e compromete o domínio. Se desenhava um contra-ataque do Furacão, ainda mais quando o Mateuzinho ficou no chão, mas foi aí que o Memphis Depay engatou a quinta, pisou praticamente na linha de fundo para recuperar a posse e girar bem demais. Quando o Corinthians chega no ataque de novo, nota que o passe do Garro não é ruim, só que o Memphis já tava sem perna, claro, e até tinha desistido da jogada quando toma essa solada do jogador do Atlético. Sobre a cobrança em si, nem tenho o que falar, né? É pra ver e rever milhares de vezes. Isso aí é um golaço, com G maiúsculo. Só que, infelizmente, o Memphis ainda não tá 100% fisicamente. Eu falo isso não só pela declaração dele próprio na zona mista, admitindo que sim, precisa de mais um tempinho, como também pelo que o campo mostra. É visível que, com o passar do tempo, a intensidade cai, o que, convenhamos, é absolutamente normal, mas não é só isso não, até porque o Memphis passa a perder alguns duelos físicos que a gente vê ele ganhando durante boa parte do jogo. Inclusive, por esses lances aqui vai ficar claro, ainda que ele faça as mesmas movimentações para ajudar no desafogo, a sequência não tem a mesma qualidade. Aliás, depois dessa jogada que eu vou mostrar, era certo que o Ramon Dias tiraria ele. O domínio é ótimo, assim como a movimentação no entrelinhas. O problema foi a virada de jogo. Sinais claríssimos de cansaço, desgaste e de que acabou o vídeo. Você só não vai esquecer, né, de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Fechou? Tamo junto!